sou a Naná e cá estou eu para mais um episódio do podcast de Mãos de Vera, um podcast em português sobre tricô, crochê e costura. Hoje é dia 4 de dezembro de 2022 e este é um podcast que eu era para já ter gravado nos últimos 2 fins de semana, mas têm sido dias muito complicados e muito cheios de pequenas chatices que me têm roubado um bocadinho de paz de espírito, mas não é nada de grave, nada que não se resolva, tudo se resolve, mas realmente tem-me roubado tempo e paz de espírito. E a razão pela qual eu queria já ter gravado este episódio era porque realmente tenho bastantes coisas para vos mostrar. Portanto, e apesar das minhas tentativas em vão de fazer episódios mais pequenos e mais curtos, realmente não têm sido frutíferas, portanto, vamos ao que interessa. E venho então mostrar-vos aquilo em que tenho andado a trabalhar. Não vos vou mostrar tudo em que tenho estado a trabalhar, porque há coisas que eu não vos posso mostrar. São designs que eu estou a desenvolver. Um deles já tenho a peça concluída, mas vou ainda fazer algumas alterações, porque não fiquei 100% satisfeita com a primeira abordagem que fiz à coisa. Portanto, tenho um projeto concluído que não vos posso mostrar, hei de vos mostrar eventualmente quando ele estiver finalizado a 100% e ao meu gosto. Depois o outro é um projeto em que eu tenho mesmo trabalhado muito, é um projeto um bocadinho mais demorado e que também não vos posso mostrar exatamente porque está em desenvolvimento. Um destes projetos é para a estação de inverno e o outro é para a estação de verão. E tenho também já alguns outros na calha, portanto vai haver episódios em que eu tenho, apesar de ter tricotado muito, há coisas que não vos posso realmente mostrar, portanto tenham um bocadinho de paciência, porque essas peças vão eventualmente surgir mais à frente no podcast. Mas isso não significa que eu não tenha efetivamente concluído projetos. Tenho um projeto concluído para vos mostrar e mais 2, 3 que estão quase concluídos. 2 que dei início nos últimos dias. Portanto, há muita coisa para vos mostrar. Eu estou um bocadinho... Não sei se é um bocadinho influência de estarmos a chegar ao final do ano ou coisa que me valha, mas entrei um bocadinho em modo despachar aqueles certos e determinados projetos que tenho na minha... que tenho nas agulhas e que estão parados ali há tanto tempo e que até são projetos que não são assim tão grandes quanto isso e que... digamos que fiz assim um bocadinho aquele compasso de olhar um bocadinho à volta e analisar e perceber que se calhar despendendo um bocadinho de tempo consigo simplesmente terminá-los e é menos esse espaço mental que está a ocupar na minha cabeça. São agulhas que se libertam, são projetos que ficam concluídos, desaparecem da minha página do Ravelry, o que é sempre bom. Também froguei um par de meias que tinha começado o ano passado, que foi o meu castão de Natal, que eu já vos tinha dito aqui que realmente ia desmanchar, que é um par de meias que é um modelo desenhado pela Tânia Neves, são as meias candelabro, e eu realmente não tenho capacidade neste momento para fazer tecidos daquele tamanho e apesar de achar o design bastante bonito, achei que em termos de usabilidade, se é que a palavra existe, eu depois não iria sentir-me confortável com elas calçadas. Portanto, achei que
seria um trabalho inglório fazer um par de meias que depois não iam ter assim muita utilização. E então preferi desmanchar, porque ainda estava numa fase muito inicial, e vou efetivamente fazer um par de meias com aquele fio, mas vou fazer outro modelo da Tânia Neves, e pronto, e foi esse. Portanto, esse desmanchei-o ontem, e também é menos um que está que me está a ocupar espaço. Bom, então eu vou começar pelos projetos que efetivamente estão concluídos, daqueles que vos posso efetivamente mostrar. Portanto, elas ainda estão úmidas porque eu pus a blocar ontem. Portanto, são as minhas meias de aniversário. Estes são os meus blockers, sock blockers, que eu obriguei o meu marido a fazer. Ele gosta de trabalhar com madeira e então eu essencialmente fiz o molde a partir de uma meia. Procurei alguns moldes que existem disponíveis na internet e adaptei para aquilo que eu achei que seria o ideal para mim. A única coisa que eu teria feito diferente, se voltar a chateá-lo para me fazer outros, será então aqui a parte da perna seria um bocadinho mais larga, não seria tão uniforme aqui o cano da perna. Bom, mas voltando então às meias, estas são as minhas meias de aniversário, que eu castonei no dia do meu aniversário em outubro passado, e que são feitas foram tricotadas com uma meada a pedido da Maria João, do Pontinhos ao Vento, e são o Mix and Match 12. Elas não são exatamente iguais, porque eu sou daquelas pessoas extremamente preguiçosa que não está propriamente para se chatear em encontrar o meio da meada para fazer duas meias iguais. Portanto, e eu não me chatei rigorosamente nada com isso. Portanto, como podem ver, elas são completamente diferentes. A sequência das riscas está ligeiramente desfasada, mas eu não estou nada chateada com isso. Acho imensa graça. E como se costuma dizer, nem todos os gatos são pardos, portanto, e dentro dos sapatos elas também ninguém vai perceber isso, a não ser que esteja a olhar com bastante atenção. E além disso, a questão mais importante de todas é, eu estou plenamente satisfeita com isto, acho que estão lindíssimas, fazem-me lembrar assim um bocadinho de marshmallows e coisas do género, coisas assim docinhas. Eu não sou nada golosa, não se nota, não é? E pronto, depois, em termos de design, foi uma coisa que eu me lembrei de fazer, portanto são malhas passadas, desfasadas, de risca para risca, e que eu achei que ficava... Aproveitei a transição das riscas, em alguns casos fui mais bem sucedida do que noutros, porque isto é uma meada tingida à mão, com um método extremamente científico desenvolvido pela Maria João, e então eu cientificamente também tentei reproduzir. Portanto, aqui se repararem, deveria ser... aqui deveriam estas malhas ser todas azuis escuras, como está aqui, ou deste lado aqui, por exemplo, ainda apanhei. Mas eu não estou nada aborrecida com isso. Eu acho que é isso que as torna completamente únicas. Acho imensa graça aqui esta risca, que foi quando dei a volta, porque eu fiz um calcanhar de carreiras encurtadas, portanto eu comecei-as da perna para o calcanhar e depois progredi para a biqueira. É o meu método preferido de fazer tricotar meias. Utilizei as minhas agulhas de 2,5 mm da Xiaogu, as minis, as de 9 inches, portanto 23 cm, se não estou em erro. E o que me está a acontecer, e que tenho-me vindo a perceber ultimamente, já me tinha acontecido também com as meias de outono, sucedeu-me exatamente a mesma coisa. Aqui não se nota tanto porque eu no blocking tentei compensar um bocadinho,
é que a primeira meia sai-me sempre ligeiramente mais pequena, mais justa, tanto em altura como na largura aqui do cano e na largura do pé. Eu creio que terá a ver com o facto de eu na primeira meia, e ainda para mais aconteceu com as meias de outono, porque também foram um design meu. Portanto, eu ainda estava a testar a coisa e na primeira meia, como estava a testar a coisa, provavelmente tive uma tensão mais apertada. Na segunda meia, como já sabia mais ou menos ao que ia, estava um bocadinho mais relaxada e então a malha ficou mais larga e por isso daí a diferença de tamanho. Mas é uma coisa, nestas aqui foi mais ligeiro. Pelo menos deu para disfarçar melhor na lavagem. Nas meias de outono já não foi tão fácil conseguir essa aproximação. Portanto, a conclusão a que eu chego é que possivelmente eu vou ter que, em futuras meias, vou ter que tricotar ambas em simultâneo, portanto vou fazendo um bocado numa e um bocado noutra, para que exatamente isso não suceda. Mas pronto, estou super satisfeita com as minhas meias de aniversário, perfeitamente a tempo de estrear no dia de Natal. Portanto, eu não sou acima daquelas pessoas que ligam muito ao advento, não é uma tradição que eu esteja particularmente, ou que estivesse particularmente habituada em minha casa. Em minha casa o Natal significava jantares em família, portanto era aquela época do ano em que efetivamente havia um jantar de família. Os meus pais eram pessoas oriundas do meio rural, portanto não havia propriamente a tradição de trocas de prendas ou coisa do género, era mais propriamente um feriado religioso. As pessoas iam à missa do galo, essa sim foi sempre uma tradição que houve em minha casa, porque eu fui educada na religião católica, portanto, obviamente nós íamos sempre à missa do galo, mas era uma noite que a família se juntava. Não propriamente para trocar prendas, não havia árvore de Natal. Eu lembro-me que o meu primeiro pinheiro de Natal eu teria uns 8 anos, portanto eu lembro-me de andar semanas a pedir ao meu pai para abater um pinheiro, que hoje em dia é uma coisa que só de pensar até me dá uma dor no coração, porque eu pedi ao meu pai para abater uma árvore ainda em tenra idade, para depois estar umas semanas em casa. Ainda por cima fez uma javardice total com a caruma, as agulhas do pinheiro a cair. E eu lembro-me que o meu pai foi buscar o pinheiro muito contrariado, porque achava que aquilo era assim uma coisa um bocado de Palerma. E pronto, bom, mas isso não interessa, já estou aqui numa tangente. E portanto eu nunca houve nada dessas coisas do advento, nem propriamente esse tipo de coisas. O advento foi uma tradição que eu só comecei a tomar contacto com ela já na idade adulta. Portanto não há muito esse hábito cá em casa. O hábito que há é de montar a árvore de Natal no dia 8 de dezembro, que é um feriado, e desmontar no dia 6 de janeiro, dia de Reis. Na minha família convencionou-se que apenas há prendas para as crianças, que também não são muitas. Eu tenho uma família bastante, digamos que o meu núcleo familiar é extremamente pequeno. Os meus sogros já faleceram, os meus pais já faleceram, eu não tenho irmãos, portanto não há, digamos que não há um núcleo muito alargado de família. Portanto, normalmente eu passo o Natal com os meus primos, e desde que o Filipe nasceu, a festa do Natal passou a ser também uma festa de aniversário. Portanto, daí a questão, não haver propriamente, digamos que a tradição cinge-se muito a isso, a estarmos em família. As prendas são para as crianças, e há uma ou outra lembrança que é trocada entre os adultos, mais estilo de miminho do que propriamente uma prenda
porque entendemos que é um desperdício de dinheiro, acabamos por acumular coisas que não há necessidade e pronto. Bom, mas ainda só em relação à questão das minhas meias de aniversário, sobrou-me ainda este fio todo, portanto eu ainda tenho aqui fio que dá para fazer umas meias pelo tornozelo, umas soquetes. Portanto, é para isso que este fio vai servir. Eu gostei imenso de trabalhar com este fio, acho que Maria João está perfeito. Gosto imenso, trabalha-se muito bem, não abre, é super resistente, é muito macio e eu adoro as cores. Portanto, recomendo vivamente as meadas à escolha da Maria João. Depois, o que é que eu tenho mais para vos mostrar? Eu, em termos de projetos concluídos, essencialmente é isto. Depois tenho então andado a trabalhar noutros projetos. Um deles é o das minhas meias da criatividade, que já estão mesmo a chegar ao fim. Este projeto anual. Já só falta mesmo a risca referente ao mês de dezembro. Eu vou só aqui desembrulhar isto um pouco mais para vos mostrar e ver se aqui não caíram nenhumas malhas. Vá lá. Normalmente isto é sempre o que me sucede. Portanto, como podem ver, já tenho a risca de novembro, que é este berinjela. É fio do Aldi, que é a cor correspondente ao estado criativo de inspirada. Portanto, agora, o que se está a passar com estas meias é que já só me falta a risca referente ao mês de dezembro, ao estado criativo do mês de dezembro, que vai ser assinalado depois da manhã, no dia 6. Portanto, é a cada dia 6 eu registro o estado criativo em que sinto e então faço a cor correspondente a esse estado criativo. A questão que se está a passar é que se, apesar de eu, em termos daquilo que é o cano, estar perfeitamente satisfeita com a altura, o que eu estou a concluir é que isto, em termos de pé, não vai servir. Portanto, isto vai ficar extremamente curto. E por esse motivo eu vou ter que arranjar aqui uma solução para prolongar o pé da meia antes, inclusivamente, de começar as reduções para a biqueira. E a solução que eu encontrei, que acho que é aquela que mais é capaz de fazer mais sentido e que fique minimamente enquadrado dentro do projeto, é fazer, depois da risca de dezembro, fazer, ainda não sei quantas voltas é que vão ser necessárias, porque tenho que ver quantas é que tenho aqui. Eu normalmente o meu pé, para fazer o pé de forma a que me sirva perfeitamente, depois de ter concluído o calcanhar, são 42 voltas, mais ou menos, antes de começar as reduções para a biqueira. Portanto, o que vai acontecer é que eu tenho que ver quantas voltas é que eu já tenho, até agora com estas riscas, e, portanto, ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 riscas, 6 vezes 6 são 36, portanto, faltam-me aí 6, se calhar 6 voltas, 6, 8 voltas para chegar ao fim. Portanto, provavelmente aquilo que eu vou fazer uma risca de cada um dos estados criativos. Portanto, já não lembro se... Eu acho que os estados criativos são também 6 ou 7, ou 8 talvez. Portanto, se calhar vou ter que fazer uma ou duas riscas de cada uma das cores que eu escolhi para fazer este projeto anual. É um projeto dinamizado pela Tânia Neves, pela Bola de Pelo Criações, e que se chama então Meias da Criatividade. Já estão mesmo quase no fim e é um projeto que eu também quero ver se chego
Se chega ao final do mês, antes do final do mês, se calhar até vou tentar fazê-las antes do Natal. Eu quero mesmo ver se limpo uma série de projetos que andam aqui, além de me estarem a ocupar espaço mental, estão também a ocupar-me espaço físico, porque depois eu tenho os sacos de projeto em que estou a trabalhar todos à vista e não vos conto como é que está a minha mesa de trabalho ali no meu espaço de crafts. Portanto, eu, além deste projeto, também tenho estado a trabalhar nas minhas mittens Reis e Santos. Fiz-lhe 3 ou 4 riscas, portanto, por isso é que não trouxe para vos mostrar, que achei que não valia a pena, uma vez que vocês já viram a primeira. E esse também é outro projeto que eu quero ver se limpo das agulhas o mais depressa possível. Depois, o outro projeto que tenho para vos mostrar é já em crochê. Portanto, e este, ontem dei-lhe o avanço que eu precisava. Tenho aqui na minha cesta. Costuma estar comigo lá embaixo na minha mesinha da sala, na minha mesinha de canto, junto ao sofá. E essencialmente este projeto foi começado o ano passado em setembro, portanto isto está há demasiado tempo na agulha, não nas agulhas porque aqui é só uma, e foi um projeto que eu há coisa aí de umas semanas atrás, de repente olhei para ele e pensei assim, mas porquê que eu tenho aquilo ali? Aquilo é as peças do boneco que falta fazer. Já não são muitas, já não eram muitas, porque eu já tinha feito as orelhas, em setembro peguei-lhe e fiz-lhe as orelhas e fiz-lhe, creio que, uma das patas. E realmente não fazia sentido isto estar ali, estava a ocupar espaço, sem necessidade nenhuma, não é? E essencialmente, e depois entretanto, o futuro dono disto fez o comentário óbvio que se impunha à sua boa maneira de dizer aquelas coisas que constatar o óbvio, né? E depois ele é assim muito direto. E então o Ricardo, um dia destes, virou-se para mim e disse-me assim: não sei do que é que estás à espera para acabar o meu boneco, há mais de um ano que andas nisso. Portanto, digamos que teve assim um efeito psicológico bastante significativo e eu achei que, pronto, anda a fazer coisas para toda a gente e não para ele. Portanto, esta é a cara da raposa, que eu já vos tinha mostrado num episódio. E então, e creio que também já vos tinha mostrado a barriga, portanto, o corpo da... Eu digo que é a barriga porque é quase que só o que se vê, não é? Portanto, isto tem aqui o fio à volta que é para depois costurar as peças umas às outras. Portanto, este é o corpo da raposa. Como podem ver, a raposa tem assim tem um tamanho bastante desproporcional, a cabeça em relação ao corpo. Depois, eu já tinha terminado as orelhas. Portanto, as orelhas. Oh diabo, não me digam que eu fiz uma orelha maior que a outra. Pois fiz. Portanto, mas não era suposto. Eu lembro quando as fiz. Pois é. Foi mesmo, portanto eu devo ter parado algures a meio. Ou então fiz uma assim mesmo. Estava lançada. Portanto, ok. Temos aqui uma coisa para corrigir. Portanto, eu tenho uma orelha diferente da outra. Ok. Nota-se bem a diferença. Portanto, depois eu devo ter parado aqui algures nas instruções e achei que já tinha concluído. É o que dá fazer as coisas quando estamos a ver Netflix. Mas pronto, orelhas. E na altura lembro-me que olhei para isto e até simulei e estava bem. Mistério. Depois, estas são as patas de trás. Portanto, ainda falta encher tudo. A única coisa que eu não vou encher é mesmo, são mesmo as orelhas. As orelhas é mesmo para ficarem meio encovadas,
Portanto, é mesmo para fazer esta forma assim, meio encovada. Portanto, estas não levam enchimento. Mas as patas levam enchimento, estas são as de trás. E eu nas últimas semanas concluí, ontem fiz a última. A última, estes são, digamos, que as patas da frente, são os bracinhos, né? Do bicharoco. Ontem comecei a puxar, não me apercebi que tinha ainda o novelo. Que tinha ainda o novelo preso e de repente já estava a desmanchar uma parte da pata. Portanto, as patinhas. E ontem concluí então, vamos ver se não faço a mesma asneira, concluí então a cauda. E quando finalmente terminei a cauda, peguei aqui nas instruções e realmente estranhei, porque tinha aberto o saco do projeto e tinha fio branco lá. Estranho, mas eu não usei branco, não me lembrava de ter usado o branco. E depois, quando já tinha mesmo concluído aqui a cauda da raposa, é que me apercebi que este pedaço aqui não era para ser preto, mas sim branco. Era suposto a raposa, como veem aqui, a cauda, a ponta é branca e não preta. O que é preto são as patas, portanto as pontas das patas. Mas é assim, eu ainda pensei, eu não acredito agora quando cheguei ao fim disto, não é que isto leva muito tempo a fazer, mas quando cheguei ao fim pensei assim, bolas, não acredito. Mas depois pensei assim, mas qual é o problema? A raposa também pode ter a cauda mais escura, o que há mais para aí é raposas com caudas pretas, em que elas vão clareando da ponta para o corpo, portanto não estou para me chatear e vai mesmo ficar com a ponta da cauda preta. Aliás, até porque combina com as pontinhas das orelhas, portanto acho que não destoa. E então o trabalho para os próximos dias vai ser efetivamente encher a cauda e as patas e passar ao processo de montagem do boneco para ver se lá está a prenda de Natal do Ricardo, com 1 ano e 3 meses, com 15 meses de atraso. Portanto, este boneco é um modelo eu nunca sei o nome dela. Ela chama-se Ezra Tanin, que é o nome dela no blog dela e também no Ravelry, e o modelo é da Sleepy Fox, portanto a raposa encenada. E pronto, isto é super simples de fazer, convém estar com alguma atenção, porque senão cometemos estes pequenos erros porque eu lembro-me que uma das patas, creio que foi a primeira pata, já ia lançadíssima quando me apercebi que a ponta da pata começava com a cor preta. Porque a determinada altura comecei em laranja, não é? Porque achei que o corpo da raposa era todo laranja, e de repente, quando vejo a instrução mude de cor, é que me apercebi, peraí, mas se calhar isto não é tudo laranja. E pronto, mas aí foi uma desatenção da minha parte, não tem nada a ver com o modelo. O modelo está super, super bem escrito, mais direto e conciso do que isto é quase impossível. Eu já não tenho a certeza se eu comprei este modelo ou se isto é gratuito. Eu creio que isto é gratuito, porque isto descarrega-se do próprio blog dela, ela tem lá as instruções todas, portanto se quiserem fazer, e depois entretanto também tenho que bordar aqui os olhinhos. Eu ainda não sei se vou bordar os olhinhos desta maneira, provavelmente sim, para me manter fiel ao esquema, mas também já considerei a hipótese de comprar assim uns olhos grandes, daqueles de segurança, mas se calhar se tivesse comprado de segurança já tinha que ter inserido, portanto ainda estou a decidir o que é que vou fazer em relação aos olhos. Mas provavelmente se calhar vou seguir o que está
nas instruções quer fazer estes olhinhos assim, que é para dar aquele ar exatamente de raposinha encenada. E pronto, e este então é um dos projetos que tenho estado a trabalhar. Em relação àqueles que comecei, que estão... estes comecei nesta última semana. Portanto, um deles era para ter começado no dia 27, efetivamente comecei no dia 27, mas depois a coisa não correu muito bem. O outro era para ter começado no dia 1 e só comecei no dia 2. Mas também não... Porque eu decidi mesmo que queria concluir o que tinha e pronto. Entretanto, também concluí um projeto que eu vou pôr aqui a fotografia, que é um projeto super pequeno. Foi o que eu fiz de prenda de aniversário da minha prima Marta. A minha prima Marta fez anos no passado dia 27 e eu quase 10 dias antes eu tinha decidido que lhe queria fazer qualquer coisa, porque ela é daquelas pessoas que aprecia as coisas que eu faço. É uma pessoa completamente knit-worthy e então eu decidi fazer-lhe assim um miminho, nada de muito especial, e fiz-lhe uma gola Dona Maria, que é o design da Filipa Carneiro, porque a minha prima ela é muito coquete e gosta deste tipo de coisas. O estilo pessoal dela combina muito bem com este tipo de peça. E eu segui mais ou menos as instruções para, especialmente no que diz respeito à espessura de fio e ao tamanho da agulha. E posso-vos dizer que eu levei 10 dias a fazer aquilo, literalmente, fazia aquilo ao final do dia. E foi um esforço muito, muito complicado para mim, porque eu usei fio regata, que é um fio que já tem assim alguma espessura. Eu creio que já está na gama do Double Knitting, do DK. E eu usei o tamanho de agulhas que estava indicado, que era 2,5. Eu fiz até aquilo inclusivamente com umas agulhas de ponta dupla, daquelas de meia. E foi um esforço terrível para os meus pulsos, porque é um fio de 100% de algodão, e com umas agulhas tão fininhas, aquilo foi um esforço terrível para os meus pulsos. Eu fazia aquilo implica 7 repetições das mesmas instruções, do mesmo número de voltas, e eu lembro-me quando chegava a meio das 20 e tal, quase 30 voltas que aquilo tem, os meus pulsos estavam literalmente a gritar, porque aquilo tem mates enlaçadas e cada vez que eu tinha que fazer um mate com aquilo, o fio, não tem, por ser 100% algodão, não tem qualquer elasticidade. E foi um esforço mesmo. Só levei aquilo à frente porque tinha decidido que era aquilo que eu ia fazer para ela, para lhe oferecer, e depois, ainda por cima, tive a infeliz sorte de estar quase a chegar ao fim e de repente pousar aquilo, não é? Para ter uma noção de se aquilo já estava com um tamanho ideal ou se eu iria ter que fazer mais uma repetição além daquela que estava indicada nas instruções. E quando de repente pousei aquilo e tentei ver como é que ficava, comecei a olhar para a coisa e de repente apercebi-me que tinha um erro monumental e bastante óbvio logo na primeira repetição. Portanto, faltava-me, creio que uma repetição e meia quando me apercebi do erro, porque na zona onde tem aqui o botão, porque aquilo dá para usar ou na união com o botão ou virado ao contrário, com o botão para trás. E eu quando uni as pontas, apercebi-me que elas não eram exatamente simétricas, e foi quando percebi onde estava a gafe. E posso-vos dizer que quis literalmente pegar naquilo e atirar com aquilo à parede,
porque eu estava mesmo a acabar e depois daquele esforço todo que eu tinha feito em termos musculoesqueléticos das minhas mãos, aqui as articulações, epá, foi terrível para as minhas mãos. Portanto, eu vou voltar a fazer mais uma gola da Ana Maria, porque a minha prima Lili viu e ficou fascinada com aquilo, adorou, e pediu-me para eu lhe fazer uma como prenda de Natal. E eu disse-lhe, epá, eu não me importo nada de fazer, faço com o maior das boas vontades, mas olha, eu não vou fazer isto num fio 100% de algodão. A razão pela qual eu fiz aquilo em fio 100% de algodão para a minha prima Marta foi única e exclusivamente porque a minha prima Marta tem sérios problemas de alergias, e eu sei que ela tem carradas de alergias a uma série de fibras, e o algodão deve ser das poucas fibras que ela realmente não reage. Não tem qualquer problema em utilizar. Também não seria problemático porque aquilo não é suposto... Ela poderia perfeitamente usar por cima de uma peça, mas eu sei que ela vai chegar ao verão e vai querer usar aquilo como uma decoração de pescoço. Portanto, daí eu ter optado efetivamente por um fio 100% algodão. Mas realmente para a minha prima Lili disse-lhe, eu faço, não há problema absolutamente nenhum, mas olha, eu vou escolher outro fio, um fio que tenha um bocadinho mais de elasticidade, porque senão vai ser terrível. A sorte é que aquilo é um projeto pequeno e que se faz relativamente depressa, mas pronto, este foi um bocado penoso de concluir. Portanto, perdão, esse também foi um projeto que eu andei a fazer na última semana e meia. Portanto, aquele que eu comecei, que era para ter começado no dia 27, e não comecei, quer dizer, comecei, só que comecei com outro fio. E eu já vos vou explicar. Portanto, o modelo é a gola Slip One Cowl, design da Carolina Frias, da Mundo Bonito. E eu tinha andado a mergulhar no meu acervo de fios e fui descobrir estes novelos de Shetland Wool da Karen No Designs. E agora aqui, claro. Portanto, Karen No. Eu até tive que apontar no label, aqui na banda, 100% Shetland Wool. Portanto, isto é um fio de 50 gramas, 220 metros e é para agulhas 3, 3,5. Portanto, eu tinha planeado usar agulhas 3,5. E era estes dois azuis. Eu também ainda tenho mais em um lilás claro e tenho também 3 novelos, 3 meadas, eu depois novelei. Portanto, tenho dois destes que eram os que eu ia utilizar para esta gola. Tenho 3 de um castanho muito claro, quase um bege, e tenho um violeta claro. Esses não novelei só os azuis. O que aconteceu foi que eu comecei o projeto com este fio. Comecei efetivamente no dia 27 e, além de ter perdido quase 45 minutos com o Provisional Cast On, porque eu tinha planeado fazer a gola em redondo. Portanto, eu ia fazer com o dobro dos pontos, com o dobro das malhas. E, além de ter levado quase 45 minutos até me orientar com o Provisional Cast On, com o Cast On provisório, lá cheguei à conclusão que não ia conseguir fazer aquilo em redondo e acabei por desistir dessa ideia e decidi fazer plano, direito e avesso, como está indicado nas instruções no modelo original da camisola, da gola, peço desculpa. O que acabou por acontecer foi quando finalmente fiz ali se calhar 6 voltas no direito e mais 6 no avesso, cheguei à conclusão que tinha escolhido o pior fio possível para fazer este projeto. Isto porquê? Porque Slip One Cowl, gola Slip One,
como o próprio nome indica, implica malhas passadas, portanto implica que eu a cada uma malha não seja tricotada, portanto ela é passada sem tricotar, tanto no direito como no avesso. E o que acabou por acontecer e que eu cheguei à conclusão, e eu costumo dizer isto muitas vezes, é que realmente há casamentos perfeitos entre fios e há completos e absolutos divórcios. Este foi um caso de divórcio, não foi litigioso, mas pouco faltou, porque este fio é demasiado rústico. E como é demasiado rústico, ainda para mais, eu escolhi um tamanho de agulha muito próxima daquela que estava indicada, portanto escolhi 3,5 mm. Se calhar devia ter ido para um 4,5 ou para um 5. Mas o que é facto é que eu cheguei à conclusão que o fio era tão rústico que agarrava-se um ao outro, e a sensação que eu estava a ter era que o tecido não ia ficar bonito, ia ficar completamente arrepanhado, e então digamos que foi uma noite muito pouco produtiva, e eu fui-me deitar ao fim de uma hora de luta muito intensa com a coisa, com uma neura monumental, e pronto. Mas decidi mesmo, desmanchei logo, decidi que não valia a pena, continuar a insistir naquilo não valia a pena. E então fui dormir, descansei, dormi sobre o assunto, literalmente. E no dia a seguir, até por mero acaso, tinha tirado uns novelos, porque tinha andado a mexer no meu acervo, e vi um novelo, e depois lembrei-me que também tinha outro da mesma marca, mas noutra cor, e que conjugados os dois, se calhar até davam uma boa gola. E foi isso que decidi, e ainda bem que assim decidi. Portanto, a solução apresentou-se logo no dia a seguir, muito rapidamente, sem grande esforço. Portanto, o fio que eu estou a usar é então este Katia Maxi Merino, que é um Pure Merino Wool Superwash, portanto é um fio Superwash. Tem 100 gramas e são 125 metros cada novelo. E isto tem 55% de lã virgem e 45% acrílico. Portanto, este é dos fios, se calhar, dos mais antigos que eu tenho no meu acervo. Foram 2 novelos que eu comprei, eu hei de sempre chamar-lhe Sofia Algarvia, a Ana Sofia Reis, que era a dona da loja Tricô das 5 em Lisboa, e que é a minha conterrânea, e eu lembro-me que ela ainda não tinha bem montado a loja, mas ela já fazia venda de fios, e eu lembro-me que foi dos primeiros novelos que eu comprei à Sofia, foram estes 2 novelos, porque são as minhas cores, lá está, o rosa, portanto é este rosa fúcsia, quase, praticamente, e é este castanho, vá, portanto, e que combinados dão então este tecido assim. Isto é no lado direito e aqui é no lado do avesso. Curiosamente, a Catarina tinha dito, e é verdade, eles ficam bonitos tanto no direito como no avesso. Se repararem, eu estou a achar um piadão, porque parece que tenho pequenos bobbles falsos, não são bem... uma espécie de uns borbotezitos. Eu não sou muito fã de borbotes, por acaso deve ser dos elementos do tricô que eu acho que tem que estar muito bem enquadrado no design de uma forma geral, mas fazer borbotes só porque sim, não gosto. Mas aqui parece que faz uma espécie de uns borbotezitos completamente não são nada intencionais. Eu estou a utilizar, portanto, estes novelos, desculpem lá, já me caiu, para não variar, isto pede agulhas 5,5, 6. E eu, ciente da questão das malhas passadas, e para não acontecer a mesma coisa e não ficar com um tecido completamente arretesado, optei por usar então agulhas de 7 mm. Portanto, eu estou a usar as minhas intercambiáveis da Knit Pro, Betla,
Eu acho que não me lembro se alguma vez usei este tamanho de agulha, para ser sincera. Sei que já usei muitas vezes o tamanho 6, mas realmente 7 acho que ainda não, acho que é novidade. Depois estou a usar este marcador que foi a oferta da minha querida Fernanda Palmeira, que é um snail mail, é um caracol muito giro, que é da Goodies for Knitters e que ela comprou para me oferecer no último Knit with Friends. E depois, no outro lado, aqui por causa da lateral, tem então este pinguim que foi eu que comprei também, é da Goodies for Knitters e que eu achei o máximo. Portanto, temos um caracol e um pinguim. E eu isto estou a gostar bastante, ele é bastante meditativo, porque é sempre aquela repetição. Mas agora estou assim um bocadinho, eu hoje estava aqui a trabalhar, estive a trabalhar um bocadinho esta manhã na gola e de repente comecei a ver a quantidade de tecido que tenho, não é? Tenho este pedaço e comecei a olhar para o tamanho dos novelos. E eu espero que isto dê tecido suficiente para eu depois, porque a ideia é depois eu fazer aqui era isto ter tecido suficiente para eu fazer um Kitchener Stitch. Para eu aqui deste lado fazer um Kitchener Stitch. Não sei se estão a entender o que eu estou a dizer, mas pronto. Não interessa, não importa. E a conclusão que eu cheguei é que se eu não tiver a altura suficiente, que é o mais provável que me vai acontecer, eu vou ter que unir neste sentido. Eu estou em crer que isto dá para me passar pela cabeça. Eu estou a tentar ser otimista em relação a isto. Eu tenho um cabo de 60 nas agulhas. Portanto, isto depois, se calhar de lavado, fica um bocadinho mais fofinho, mais largo. Portanto, se isto não der para fazer o Kitchener, provavelmente vou ter que fazer aqui um remate aqui em baixo qualquer. E em vez de unir neste sentido, vou ter que unir neste sentido. Bom, não sei. Se unir neste sentido, se for assim, vai ficar assim um bocadinho... como se costuma dizer, como se diz em inglês, bastante snug fit. Vai ficar mesmo ali justinho. Mas eu também não me importo nada, eu gosto de ter o pescoço quentinho e eu sou uma friorenta. O primeiro sinal quando eu tenho frio é exatamente quando começo a ter frio no pescoço e a procurar coisas para me aquecer o pescoço. Portanto, está tudo certo. E portanto, Gola Slip One Cowl, a Carolina abriu inscrições, portanto nós estamos a publicar o nosso progresso, os fios, as dificuldades e essas coisas no grupo dela no Ravelry, portanto também podem ir lá dar uma vista de olhos. Ela tem feito algumas lives no Instagram também para quem tem dúvidas ou quer colocar algumas perguntas sobre o modelo. E eu sei que vai haver um sorteio no final. Eu não estou muito preocupada com isso. Decidi aderir porque realmente gostei do modelo da gola e como foi lançado o Knit Along, eu decidi aderir também. Portanto, a gola Slip One Cowl, da Carolina Frias, Mundo Bonito. Ora, pronto. Este é também um projeto que eu quero ver se termina até ao final do ano, portanto, e em princípio devo conseguir. Não deve haver assim problemas. Isto porque, lá está como eu vos disse, eu estou numa de limpar projetos que tenho nas agulhas, porque já são demasiados e quero criar um bocado de espaço mental para depois os projetos que quero começar em 2023, que já estive a fazer um apanhado no castonário e é assim um bocadinho ambicioso, como é o meu panágio. Portanto, a oeste nada de novo, como se costuma dizer. Bom, e entretanto, o outro projeto que castonei
outro projeto que questionei foram as minhas meias de Natal. Portanto, a Maria João mostrou no último episódio do podcast dela umas meadas que ela atingiu e que são com as cores, são a interpretação dela daquilo que é o Natal. E eu, quando vi aquilo, achei o máximo. Adorei a interpretação dela. Acho que é super diferente e um bocado fora da caixa até. E então, cá estão as... eu depois fiz uma encomenda porque achei o fio o máximo. E a Maria João foi uma marota e ofereceu-me a meada como prenda de Natal antecipada. Portanto, então, a minha meada de Natal de 2022, eu estou ainda muito no início, como podem ver. Portanto, eu comecei, já fiz o COS, fiz o COS em Twisted Rib 1 por 1, portanto, tricotei então pela perna de trás, não é? Ai, agora a luz, pá, está terrível. Ele mais ou menos está a reproduzir. Isto está a chover, finalmente a chuva chegou cá. A ver se ela se mantém assim durante umas boas semanas, porque nós realmente precisamos de reservas de água cá no Algarve. Isto está um bocadinho crítico em termos de seca e nós precisamos mesmo que chova, mesmo. Eu sei que as coisas lá em cima para o norte têm estado mesmo muito complicadas, mas nós cá estamos a precisar de água como do pão para a boca. Portanto, e desculpem lá este pequeno interlúdio. E então já comecei também, não fiz assim muitas voltas já da meada principal, mas pronto, vou pegar nisto e andar com isto agora nos próximos tempos. Este marcador, curiosamente, foi uma prenda, foi um marcador feito também pela Maria João e foi um marcador que ela me ofereceu há alguns anos atrás. Portanto, eu achei que tinha tudo a ver e é isso. Portanto, meada de Natal de Pontinhos ao Vento. Para então o meu castão de meias, não é meias do Advento, mas é quase como se fosse, porque, como vos disse, eu e o Advento não somos assim muito. Não tenho muito a ver com o Advento. E pronto, e creio que de projetos não tenho mais nada para ver. Desculpem lá, o meu telemóvel decidiu parar, não sei se atingiu o tempo limite ou se é uma questão de armazenamento, mas vamos ver. Eu vou então, de projetos, como vos disse, já terminei tudo o que tinha para vos mostrar. Só me falta mostrar-vos aquilo que realmente veio para casa nas últimas semanas, desde o último episódio, aquisições que fiz para o meu acervo. Vou começar pelos fios. Eu tenho estado a fazer um levantamento de todos os fios que tenho, porque eu tinha aquilo que está, o meu stash no Ravelry está um bocadinho desatualizado e eu sei que tenho muito fio e não faz sentido eu estar a comprar fio quando tenho em acervo. O exemplo da Slip One Cowl foi um bom exemplo disso. Portanto, se eu não tivesse ido mexer um bocadinho e não tivesse começado a registar, tentado a fazer uma folha de Excel, se calhar devia estar a fazer isso tudo no Ravelry, aconselharam-me a fazer no Ravelry, mas eu sou um bocadinho OCD, Obsessive Compulsive, e quando tenho as coisas no Ravelry quero ter tudo com fotografias e não sei o quê. Se calhar o tempo que perdi a lançar tudo no Excel, mais valia ter tirado fotos. Mas também agora não tenho dado propriamente tempo para isso, mas pronto, adiante. E então, os únicos fios que eu comprei, além nesta cor, comprei ao todo 5 destes e este que estava lá sozinho, abandonado. Portanto, é um fio BC Garden Shetland que eu comprei na retrosaria Novelos e Novelinhos aqui em Lagoa. Portanto, em princípio vai ser para fazer uma camisola com um yoke em color work, ou seja, para fazer uma coisa muito simples,
mas que provavelmente este tom vai ser, os desenhos vão ser feitos com este fio desta cor, para contrastar com este turquesa. Eu já tinha ido lá à loja 2 ou 3 vezes, já tinha visto estes fios lá, ela tem cores lindíssimas, a dificuldade foi mesmo escolher, porque ela tinha um fúcsia lindo, tinha um azul ganga também espetacular, uns castanhos, pá, terrível. O meu problema é gostar de todas as cores, efetivamente. Portanto, este fio Shetland da BC Garn é então 100% Pure Organic Wool, portanto ela é orgânica e tem 280 metros, são meadas de 50 gramas e são para, isto é um fio fingering, isto é para agulhas 2,5, entre 2,5 a 4 e isto tem a certificação GOTS, portanto aquele fio que cheira mesmo snifameada, hashtag. E eu já tinha ido lá 3 ou 4 vezes, já tinha estado a namorar estes fios e desta vez decidi mesmo, olha, não há hipótese, vou comprar. E isto porquê? Porque o meu objetivo é daqui para a frente tricotar com o que tenho, seja em termos de fios, seja em termos de modelos. Portanto, eu tenho vindo a aproveitar uma série de promoções que têm estado a decorrer, tanto no Ravelry, umas tenho vindo a saber pelo Ravelry, outras pelo Instagram. Aproveitei uma iniciativa, creio que acontece todos os anos, no final de novembro até ao Natal, em que normalmente aderem as Indie Dares, inclusivamente uma das designers portuguesas que eu sei que aderiu foi a Clarice Gomes, a Lina e Meia, e que eles dão um desconto, creio que de 25%. Eu depois ponho aqui o nome da iniciativa, agora não me estou a recordar do nome, mas sei que comprei alguns modelos, aproveitei de algumas designers independentes e comprei alguns modelos que tinha na minha lista que queria fazer. Portanto, o objetivo em 2023 é tricotar com o que tenho, seja em termos de modelos que já têm comprados, alguns deles. Além disso, é assim, há modelos que já vêm, que eu quero fazer de anos anteriores e que ainda não consegui chegar a eles e começar a fazê-los. Exemplo disso é a minha Cloudsley, que era para ter sido feita este ano, era para já ter castonado e ainda não castonei, apesar de ter tudo pronto para o fazer. O mesmo para a minha Weekender, portanto, não faz sentido eu estar a gastar mais dinheiro tanto em fios como em modelos no Ravelry. Poderei comprar um ou outro modelo no Ravelry, ou porque o modelo seja completamente apelativo e eu queira mesmo fazê-lo, ou para apoiar um ou outro designer que entenda que devo fazê-lo. Portanto, este foi um incremento de acervo. Depois, o outro incremento foram livros. Portanto, eu tinha feito uma encomenda do Charming Socks da Stone Knit, mas como isso foi um tremendo flop, porque aquilo esgotou em não sei quanto tempo, em tempo recorde, e agora não estou a conseguir comprar. Esse será uma compra que, assim que estiver disponível, vou fazê-la, mas para já não. E então eu comprei este livro. E a razão pela qual eu comprei este livro tem única e exclusivamente a ver com um aspecto. E é assim, se isto foi uma compra completamente egoísta e aparentemente impulsiva, eu não podia estar mais satisfeita com a compra. Porque este livro é um verdadeiro candy. É mesmo, eu comprei por causa deste modelo de meias. Eu tinha visto este modelo de meias sem exagero há 3 anos. E eu decidi que queria fazer este modelo de meias. Eu tenho fio Mondim, exatamente nestas cores, para reproduzir exatamente este par de meias.
E eu pensava que o par, que as instruções para isto estavam disponíveis no Ravelry. Mas estava enganada. Só está mesmo neste livro. Isto é um... portanto, mas é assim, eu comprei o livro por causa, então, deste par de meias. Mas é assim, eu acho que não há um par de meias neste livro que eu não tenha ficado apaixonado. Isto é só assim para vocês terem uma noção. É logo o início. Depois, isto é capa dura. Eu mandei vir da Book Depository porque estava mais barato do que se eu mandasse vir da Amazon. E também porque fui induzida em erro, burrice minha, não li as letrinhas pequeninas. Burrice minha, não vi que, como o título estava em inglês e na Amazon estava em alemão, porque isto é de uma designer que é Kerstin Balker. Ela é alemã. E eu achei que o livro estava em inglês, o da Book Depository, e não, está em alemão. Portanto, olhem só este par de meias, tão lindo. É assim, eu quando me apercebi que estava em alemão, não fiquei minimamente chateada, e eu explico porquê. Porque eu minimamente percebo alemão, portanto, eu aprendi alemão na escola, há muitos anos que não falava, comecei a ver séries em alemão e eu percebi que estava tudo a voltar, o vocabulário, a construção frásica, tudo. E o alemão é uma língua que eu gosto, portanto, acho uma língua super interessante. E então eu não fiquei mesmo nada chateada pelo simples facto disto vir em alemão. Portanto, ainda me disseram, mas porquê que não devolves? E eu, não vale a pena, não vale a pena. E aquilo que interessa são os gráficos. Portanto, este é outro par de meias lindíssimo. Eu acho que devem ser poucas as meias que eu não gosto neste... é só para estas. Pá, lindas mesmo. Portanto, são 25 pares, creio. São 25. Não, 26 pares. Portanto, e são todos maravilhosos. Tem também alguns sem colorwork. Estas também são muito giras. Adoro estas. E pronto, tem os gráficos, portanto, creio que não vai ser problema reproduzir isto. Depois, portanto, Socksbook by Stein Stitch da Kerstin Balker. Portanto, estou super feliz com isto. E digamos que isto atamancou a minha tristeza por não ter conseguido o da Stone Knit. Depois, já que estava numa de fazer compras, decidi comprar este livro, que estava na minha wishlist já há muito tempo, que é da Amy Herzog. Portanto, este deve ser só o quarto livro dela que eu tenho. Eu já vos tinha mostrado no último episódio aquele que a Ana Carolina e a Maria João me ofereceram pelo meu aniversário. Mas este eu queria comprar porque eu acho que é um complemento do que elas me ofereceram. Portanto, tem toda a construção, todas as instruções para o shaping, para o grading, porque como eu quero desenhar mais modelos e peças de roupa que não sejam apenas meias, eu tenho que perceber os rudimentos básicos do grading, de conseguir definir as medidas para cada um dos tamanhos. Isto se eu quiser desenhar, obviamente, roupa em vários tamanhos. Por exemplo, aqui tem o shaping para desenhar camisolas com yokes, por exemplo. Entre outras coisas, como é que é yoke construção de um pullover básico. Portanto, tem consoante a espessura do fio, portanto, tamanhos, medidas. Bom, e o meu telefone está mesmo a gritar que está a ficar sem espaço de armazenamento. Portanto, isto significa que já vai muito longo. O último, e porque eu sou uma viciada em meias, 52 semanas de meias, 52 Weeks of Socks,
esta é uma publicação da Len, que também era um livro que eu tinha na minha wishlist já há muito, muito tempo. Esta não foi uma compra impulsiva. Eu tive estes 3 livros estiveram no meu carrinho, na Book Depository, sem exagero, 4 dias. Portanto, é uma coisa completamente inédita em mim. Eu, quando quero comprar uma coisa, se tenho dinheiro, obviamente, compro. Este é um par fantástico, super giro. Tem meias lindíssimas mesmo. E toda a parte gráfica deste livro é absolutamente fenomenal. Adoro estas. Acho super giras. Nota-se que uma certa tendência da minha parte para color work, não? E estas também são super giras, com textura. Portanto, estas são as Morning Coffee da Valentina Consalvi. São super giras. Fazem-me lembrar Broken Seed Stitch, que é o ponto bag de arroz, ou ponto de arroz duplo. E depois, estas vão ser as últimas que eu vos mostro, porque realmente o meu telefone está mesmo a ficar chateado. E eu já estou aqui a falar há muito tempo. Portanto, este foi uma compra que eu já tinha na minha lista já há mesmo muito, muito tempo. Eu, entretanto, vou pôr também, se calhar, aqui algumas imagens daquilo que tenho estado a receber no Snail Mail. O Snail Mail tem continuado a acontecer. Eu, como é a minha característica pessoal, estou sempre atrasada nos envios daquilo que tenho que fazer. Já tenho para aí 3 envios atrasados. Mandei uns quantos esta semana e tenho 2 ou 3 que ainda tenho que enviar. E então eu acho que, em vez de estar a mostrar aqui tudo e explicar um por um, eu vou fazer um pequeno vídeo em que vou gravar essencialmente tudo aquilo que me foi enviado pelo Snail Mail para vocês poderem ver, porque têm estado a enviar-me coisas absolutamente fantásticas. Perdão, mesmo mimos mesmo muito agradáveis. E pronto, e creio que por hoje é tudo. Eu conto ainda gravar um episódio, pelo menos um em inglês e outro em português até ao final do ano. Portanto, vemo-nos em breve. Beijinhos. Tchau.